Convoco o senhor secretário, vereador José Luiz Nunes, para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereadora Amélia Naomi, vereador Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto Chagas, vereador Dr. José Cláudio, vereador Roberto do Eleven, vereador Tomás Henrique e vereador Fernando Petiti. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Quero cumprimentar meu filho, Adrien, que veio ver a sessão. Seja bem-vindo, Adrien, uma grande liderança lá na região leste. Aprendo muito com esse menino no dia a dia. Obrigado por ter vindo aqui hoje prestigiar a sessão. Cumprimentar a todos vocês que estão esperando na homenagem também. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Questão de ordem, o vereador. Daqui a pouco, ó, começar. Solicito ao nobre vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos nobres vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 11 de abril de 2004. Rito ordinário, 18 de abril de 2024. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 4833/2024, projeto de lei número 115/2024. Autoria, vereador Renato Santiago, dispõe sobre a realização de inspeção de pele para utilização de piscinas de clubes recreativos e parques aquáticos no município de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões Justiça, Esporte e Saúde. Processo número 5097/2024. Projeto de lei número 124/2024. Autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência especializado no atendimento integral às pessoas com transtorno do espectro autista em São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 5117/2024. Projeto de lei número 125/2024. Autoria, vereadora Dulce Rita. Denomina a viela localizada na rua José de Paula da Silva, ao lado do número 148, Jardim Itapuã de Viela Nicolas Eduardo Leal Ramos. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5119/2024. Projeto de lei complementar número 5/2024. Autoria, vereadora Dulce Rita. Altera o artigo 32 da Lei número 359, de 12 de maio de 2008, para incluir os parágrafos 3º e 4º, para conceder folga aos agentes de guarda municipal que realizarem a apreensão de armas de fogo no exercício da função. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Economia. Processo número 5153/2024. Projeto de lei número 126/2024. Autoria, vereador Fabião Zagueiro. Assegura ao indivíduo com fibromialgia os mesmos direitos e benefícios previstos na legislação do município de São José dos Campos para a pessoa com deficiência e dará outras providências. Rito ordinário, Comissões Justiça e Saúde. Processo número 5227/2024. Projeto de lei número 127/2024. Autoria, vereadora Juliana Fraga.
institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Dança, a ser comemorado no dia 29 de abril, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5228/2024, projeto de lei número 128/2024, autoria vereadora Juliana Fraga. Fica instituído e incluído no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia Pen Up, a ser comemorado no dia 22 de abril, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5229/2024, projeto de lei número 129/2024, autoria vereadora Juliana Fraga. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Cultura Pop, a ser comemorado no dia 20 de junho, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5278/2024, projeto de lei número 130/2024, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a viela localizada na rua Pedra Pouso do Rochedo, Jardim Altos de Santana, de Viela Sebastião Mota de Oliveira. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5279/2024, projeto de lei número 131/2024, autoria vereadores Dulce Rita, Amélia Naomi, Fernando Petiti, Renato Santiago e Roberto Chagas. Dispõe sobre a criação de leitos adaptados em hospitais e unidades de pronto atendimento para pacientes com transtorno do espectro autistas e outras necessidades especiais. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 5345/2024, projeto de lei número 132/2024, autoria do Poder Executivo, desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica como bem dominical e autoriza o município a doá-la à Universidade Federal de São Paulo. Rito urgente, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 5361/2024, projeto de lei número 134/2024. A autoria, vereadora Dulce Rita. Altera o artigo 3º da lei número 3.140, de 9 de junho de 1986. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Obras. Processo número 5362/2024, projeto de lei número 135/2024, autoria, vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo a disponibilizarem curso de primeiros socorros aos funcionários e da outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 5365/2024, projeto de lei número 138/2024, autoria vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a instituir a prática de abertura das caixas de sugestões disponibilizadas nas unidades básicas de saúde de São José dos Campos, nas reuniões mensais do Conselho Gestor de Unidade CGU. O rito é ordinário, Comissões de Justiça e Saúde. Processo número 5470/2024, projeto de lei número 139/2024, autoria vereador Walter Hayashi. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a instalação de grades e coberturas em todas as passarelas e viadutos localizados dentro dos limites do município. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano.
Processo número 5482/2024, projeto de lei número 140/2024, autoria vereador Dr. José Cláudio. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa de música clássica e orquestras comunitárias para a difusão dessa arte musical e o desenvolvimento cultural nas escolas da Rede Pública Municipal de São José dos Campos, São Paulo, e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Cultura e Educação. Processo número 5484/2024, projeto de lei número 141/2024, autoria vereador Walter Hayashi. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa Medicamento em Casa e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 5485/2024, projeto de lei número 142/2024, autoria vereador Walter Hayashi. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de apadrinhamento afetivo de idosos no município de São José dos Campos e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça e Promoção Social. Processo número 5543/2024, projeto de decreto legislativo número 18/2024, autoria vereador Robertinho da Padaria. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Chaim Zaer. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5595/2024, projeto de decreto legislativo número 19/2024, autoria vereador Lino Bispo. Concede o título de cidadã joseense à senhora Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5596/2024, projeto de decreto legislativo número 20/2024, autoria vereador Lino Bispo. Concede o título de cidadão joseense ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5641/2024, projeto de lei número 143/2024, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a implantar aplicativo móvel voltado para pessoas com deficiência visual, com previsão de chegada do ônibus em tempo real e recursos de comando de voz para orientação de trajeto e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Transportes. Processo número 5676/2024, projeto de lei número 144/2024, autoria dos vereadores Dulce Rita, Amélia Naomi, Dr. José Cláudio, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispos, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Renato Santiago, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto Deleven, Rogério da Cacém, Walter Hayashi e Zé Luiz. Estabelece a criação do Dia Municipal da Pesquisa Clínica e da Semana Municipal da Pesquisa Clínica no município de São José dos Campos e acrescenta-os ao calendário oficial de eventos, além de dispor sobre outras medidas. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 5689/2024, projeto de lei número 145/2024, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a permissão de uso de uma área de terreno do domínio público municipal para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e da outras providências. O rito é urgente, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. São esses os novos processos, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Bispo.
Senhor presidente, queria pedir a inversão de pauta de dois processos que estão na pauta da sessão de hoje. O número 13228/23 e o processo 2895/24. Em votação, o pedido verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 1511/2021, processo 8917/2021, processo 10951/2021, processo 13079/2021, processo 7655/2022, processo 1365/2023, processo 7440/2023, processo 9762/2023, processo 11126/2023, processo 11508/2023, processo 13860/2023, processo 16808/2023, processo 445/2024, processo 2175/2024, processo 2430/2024 e processo 2989/2024. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente, do processo 5719/2024, processo 5747/2024, processo 5757/2024, processo 5758/2024, processo 5759/2024 e processo 5761/2024. Também solicito inclusão para votação do processo 5692/2024, de autoria do vereador Fernando Petit. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Quero registrar a presença aqui do jornalista João Papinha, da 107,9. Seja bem-vindo, João. Parabéns pelo trabalho que faz na região leste, da norte, né, João? Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, a prefeitura intensificou o trabalho que agora está sendo feito nas ruas em combate à dengue. Esse trabalho está muito reforçado, as visitas nas casas, em todas as casas. Mas o que está ocorrendo, vereador Zé Luiz, é que com essa intensificação da visita, muitos moradores que estão com entulhos, móveis no quintal, ficaram preocupados, né? Poxa, com a fiscalização, enfim, e eles estão colocando esses entulhos, esses lixos para fora da casa, está ficando na calçada. A prefeitura precisa agora intensificar o catatreco. Quero aqui deixar registrado, Vila Dirce, que possa intensificar. É outro nome, né? Mudou o nome agora, né? Casa Limpa? Casa Limpa, por favor. Intensificar o Casa Limpa, uma vez que, ao intensificar esses trabalhos nas casas, as pessoas estão colocando os trecos para fora. Peço ao nobre vereador José Luiz Nunes que leia os projetos que foram inseridos na pauta.
Processo número 5719/2024, projeto de lei número 146/2024, autoria do vereador Júnior da Farmácia, dispõe sobre a denominação da Travessa 3, no loteamento Santa Lúcia 1B, em São José dos Campos, de Laércio Augusto, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5747/2024. Requerimento número 1069/2024, autoria vereadora Dulce Rita. Comunica a desfiliação do partido PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e a filiação ao partido União Brasil, a partir de 3 de abril de 2024. Processo número 5757/2024, projeto de lei número 6/2024. Processo número 5757/2024, projeto de lei complementar número 6/2024, autoria vereador Tomás Henrique. Altera a redação do parágrafo único do artigo 76 da Lei Complementar número 56, de 24 de julho de 1992, rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 5758/2024, projeto de decreto legislativo número 21/2024, autoria vereador Tomás Henrique. Revoga o título de cidadão joseense concedido ao excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 18 de setembro de 2003. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5759/2024, projeto de decreto legislativo número 22/2024. Autoria vereador Tomás Henrique. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Eduardo Nantes Bolsonaro. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 5761/2024, projeto de decreto legislativo número 24/2024. Autoria vereador Tomás Henrique. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Guilherme Muraro Derrite. Rito ordinário, Comissão de Justiça. São esses os processos, senhor presidente. Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria do vereador Lino Bispo, ao processo número 2896/2024, projeto de lei número 76/2024, autoria do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. É uma tramitação da emenda, vereadora. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nova propositura. Emenda número 1, de autoria do vereador Lino Bispo, ao processo número 2896/2024, projeto de lei número 76/2024, autoria vereador Lino Bispo. Altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 76/2024, rito ordinário, Comissão de Justiça. Em discussão, o processo de número 13.228/2023, projeto de lei número 395/2023, autoria do vereador Lino Bispo. Inscrito para falar no processo, o vereador Lino Bispo. José, esse é o PL 395, né? 395, né? Uhum. É do Jorge, né? Senhor presidente,
senhores vereadores, esse processo nós pedimos a inversão de pauta deles aqui no início da sessão, para que a gente pudesse, então, homenagear aqui a família do Jorge, que está aqui nesta casa. Nós vamos fazer aqui uma leitura da biografia dele, mas eu quero registrar aqui a presença de familiares do Jorge. O João Carlos Almeida, a Júlia Ribeiro, a Maria Salete Ribeiro, Jorge Eduardo da Silva Júnior, a Ana Carolina da Silva, José Carlos Almeida, Márcio José da Silva, Priscila Rodrigues, Tarcísio Vicente da Silva, Maria da Silva, Maria Dina de Lima e Eutáquio Ferreira. O Jorge Eduardo da Silva, mais conhecido como Jorjão, adotou São José dos Campos em 1977. Aos 18 anos de idade, chegou em São José. Veio de Lima Duarte, interior de Minas Gerais, assim como muitos inúmeros mineiros vieram em busca de um futuro melhor em São José dos Campos. Recém-chegado à nossa cidade, ele morou na Vila Industrial e dedicou o seu tempo ao trabalho em grandes empresas de São José. Fez inúmeros amigos durante a juventude e aproveitou a vida antes de constituir uma família e iniciar o seu matrimônio. O Jorjão, acompanhado da família, mudou para o Alto de Santana, foi um dos primeiros moradores daquele bairro. Fez muitos amigos lá, criou laços de irmandade com as pessoas, com os vizinhos. Não tinha quem passasse e não reconhecesse a figura do Jorge, próximo àquela árvore da esquina que existia lá na Avenida Pico das Agulhas Negras. Criou os filhos, repassando os valores do bem e do agir corretamente, crescendo através do fruto do trabalho. Foi um funcionário dedicado do Center Valley, local em que chefiava o setor de manutenção. Por lá, ficou durante 16 anos, aposentou-se, mas não parou de trabalhar. Ensinou a profissão ao filho, que abriu uma empresa em homenagem ao pai, demonstrando o grande mestre que foi o Jorge. Evidenciava a todos os que conheceram e que acompanharam a sua trajetória de vida o quanto São José, cidade que o acolheu por mais de 50 anos, foi responsável por sua prosperidade e as conquistas da sua vida. Ele amava a cidade natal, mas São José dos Campos era a sua cidade de coração, porque foi aqui que ele construiu a sua família. Eu quero, na noite de hoje, deixar para vocês, da família do Jorge, a minha solidariedade, o meu respeito e dizer que, merecidamente, ele está recebendo esta homenagem nesta casa de hoje, aqui nessa casa, merecida pela história, pelo trabalho, por aquilo que ele contribuiu com a nossa cidade. Tem um videozinho aqui que a gente gostaria que a família pudesse assistir. Está aí, vai eternizar o nome daquela rua e com certeza vocês passarão por lá e sentirão orgulho desta homenagem, desse registro que fica eternamente na nossa cidade e nos nossos corações. Parabéns a toda a família presente aqui nesta casa, na noite de hoje.
Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer os vereadores que unanimemente somaram comigo nesta propositura, dando assim à família a alegria de ter o projeto aqui votado por unanimidade. Então, obrigado aos senhores vereadores e que a família sinta-se abraçada por todos nós. Que Deus abençoe vocês, viu? Grande abraço. Com a palavra, o vereador Rafael Pascucci. Rafael Pascucci. Pode ir, Pascucci. Senhor presidente, gostaria de pedir a inversão de pauta no projeto 3642/2024, projeto de lei 91/2024, de autoria do nosso colega vereador Zé Luiz. Em votação, o pedido verbal do vereador Rafael Pascucci. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, a vereadora Amélia Nonato. Senhor presidente, peço para os trabalhadores da ECO levantar aí. Levanta aí, por favor. É só uma comissão que veio aqui hoje. Estive lá hoje de manhã. Eu peço que, no final dessa sessão, a Câmara receba esses trabalhadores. Eles eram da Beta e, infelizmente, nenhum deles recebeu nenhum direito. Estão demitidos por justa causa, trabalhando lá na ECO, né? E aí agora se depararam, alguns não, quantos não são? São alguns trabalhadores que não foram readmitidos, né, como foi das outras vezes. Estava aqui uma grávida, Solange, de 9 meses, que também foi demitida, não recebeu nenhum tostão. Então, eu quero que os vereadores, por favor, recebam esses trabalhadores para a gente ver qual é a situação real e que a Câmara possa ajudar, né, para que eles tenham, no mínimo, os direitos garantidos. Tenho certeza que o vereador que não tiver sua agenda fora, depois da sessão da Câmara, vai receber vocês. Sejam bem-vindos a essa Casa de Lei. Estamos em processo de votação, vereador. Você quer uma questão de ordem? Em discussão, o processo de número 2895/2024, projeto de lei número 75/2024, autoria do vereador Lino Bispo. Inscrito para falar no processo, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um processo de denominação aqui em nome de Yasmin Rodrigues de Freitas, uma área verde localizada lá na rua Dias Gomes, entre os números 283 e 309, lá no Jardim Torrão de Ouro. E eu quero aqui cumprimentar a presença de familiares da Yasmin que estão por aqui. A Maria de Lourdes Barros Olivo, o Rubens Marcasi Olivo, o Luciano Rodrigues Silvo, a Ellen Cavalcante, a Eliane Rodrigues de Barros, o Ramon Rodrigues de Barros Freitas e o Guilherme Rodrigues de Barros. Cumprimento vocês na noite de hoje, que vem aqui para essa solenidade, onde nós estaremos aqui pedindo a aprovação desta casa, dessa Câmara, para que o nome da Yasmin seja perpetuado também lá naquela praça. Quem foi a Yasmin? Uma criança doce, meiga,
educada, carinhosa, dedicada à família e também à escola. Adorava brincar com os primos e com os amigos também. Tinha como hobby gostar de cultivar as plantas junto com a sua avó, Maria de Lourdes. Cuidava com amor das plantas e ajudava a plantar cada mudinho. Cuidava com amor e gostava do que fazia. Brincava na horta e gostava muito de comer as frutas que ela viu crescer. E como a avó gostaria de homenagear a neta, que ajudou a cultivar cada muda hoje ali plantada. Tenho certeza que ficará muito feliz se ali estivesse o nome dela. Ela merecia essa homenagem. Hoje, essa área verde existe por causa da Yasmin, que ajudou a plantar cada mudinha. Espero compreensão para que alguém se sensibilize e possa fazer desta área verde uma homenagem a Yasmin, que morreu de câncer aos 13 anos de idade. Uma linda e carinhosa criança. Que Deus toque o coração de alguém que possa por ela homenagear. Que Deus abençoe e, como avó, vou continuar o legado que ela deixou, regando e cultivando esta área verde, com amor e carinho todos os dias. A Yasmin, com certeza, ficará na lembrança, porque esta área verde, ela com certeza estará mais verde a partir de hoje, com a aprovação deste projeto de lei nesta casa. Então, quero aqui cumprimentar, principalmente a avó, que teve, assim, todo um tempo no crescimento da Yasmin, na companhia, no dia a dia. Que toda a família se sinta abraçada, que vocês possam, assim, se alegrar na noite de hoje, que esta Câmara, que é quem aprova os projetos, votará na noite de hoje esse projeto, denominando aquela praça de Yasmin Rodrigues de Freitas. Então, eu peço aos colegas que possam aí, por unanimidade também, aprovar esta propositura. Nós vamos ver um pequeno videozinho aqui, que fala um pouquinho, que mostra um pouquinho da Yasmin. Você se foi, partiu, mas um dia nos encontraremos novamente. Enquanto isso, eu fico com as lembranças, para me recordar o quanto você viveu intensamente, e com a saudade, para me lembrar o quanto você faz falta. E é verdade que um pedacinho meu morreu junto com você, mas um pedacinho seu viverá comigo até o fim. Afinal, ninguém vai embora de verdade, mesmo que saia pela porta. Até porque não existe um adeus para quem continuará vivo dentro dos nossos corações. Muito bem. Parabéns a vocês, viu? Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos senhores vereadores. Pude ver aí a história de uma menina de 13 anos, quanto essa menina contribuiu com apenas 13 anos de idade, com o meio ambiente, com o verde, enfim, dando um exemplo, né, para todos nós de amor, né, ao meio ambiente. Então, quero aqui, mais uma vez, por essa unanimidade que nós tivemos, cumprimentar toda a família. Vocês são merecedores do nosso aplauso e do nosso carinho. Que Deus abençoe, viu? Em discussão, questão de ordem, vereador Walter Reache. Justificativos de votação. Não, senhor presidente, eu já, lógico, naturalmente, né, enaltecer essa bela honraria que o vereador Lino Bispo faz para a Yasmin, mas pedir um minuto de silêncio, senhor presidente.
em memória do Marcelo Codato. Ele era filho de um casal muito amigo meu, Carlos Codato e Carolina Codato, lá no Satélite, Bosque dos Eucaliptos. E quero ler aqui uma mensagem que um amigo dele deixou. O Marcelo Codato, ele faleceu anteontem, então ele deixou a seguinte mensagem: amigos e familiares se despedem de Marcelo Codato, lenda da fotografia no mundo do crossfit e faixa preta do jiu-jitsu. Isso foi escrito pelo amigo dele, Felipe, mais conhecido como Siri. São José dos Campos perde um pai, amigo, herói, Marcelo Codato, um dos ícones de Sorriso Fácil, e foi no dia de anteontem, e a vida é assim mesmo, para todos. Mas quando nossos amigos se vão, mais cedo é uma tragédia. Ele, pai, amigo, faixa preta, casca grossa no jiu-jitsu, vai deixar um buraco enorme na sociedade. Fotógrafo nato, sempre sorrindo e alegrando a vida de todos. Então fica aqui a nossa homenagem, que Deus conforte a família, o coração. Marcelo com certeza estará lá no paraíso, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, lá no bairro Jardim Minas Gerais, bairro novo, se não me engano deve ter uns 13, 14 anos esse bairro, tem uma área muito grande onde a população tem, nos últimos anos, solicitado uma UBS, uma creche, uma escola, uma praça, enfim, que pudesse ser utilizado para atender aquela população. A Prefeitura de São José dos Campos está lá mexendo nessa área. Parece que fizeram um trabalho lá de solo para ver como é que está a qualidade daquele solo, e há uma preocupação por parte dos moradores de que se coloque ali, se implante um CDHU. Nada contra o CDHU, mas essa área é uma área que precisa ser utilizada para atender aquela população. Então fica aqui alertada a Prefeitura de São José dos Campos que a população do Jardim Minas Gerais e ao redor ali desse bairro vai trabalhar e trabalhar bastante para que essa área possa ser destinada para algo necessário ali para aqueles moradores. Já tem um abaixo-assinado, já está com a Prefeitura, onde quase que 100% dessas assinaturas pedindo que essa área seja utilizada ali de forma para atender a população local. Em discussão, o processo de número 3642/2024, projeto de lei número 91/2024, autoria do vereador José Luiz Nunes. Inscrito para falar no processo, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais, aos trabalhadores que estão aqui presentes hoje, em especial, senhor presidente, a família aqui do homenageado do processo número 3642/2024, projeto de lei 91/2024. Quero cumprimentar a senhora Ruth Paiotti, a senhora Ângela e o nosso grande amigo Paiotti, amigo aí de muito tempo, um grande servidor da nossa comunidade, uma pessoa também que tem um serviço prestado à nossa cidade de São José dos Campos enorme. Senhor presidente, o homenageado, nós vamos denominar uma rua lá no loteamento do Parque Tecnológico, que terá o nome do senhor Celso Paiotti. Aí eu vou fazer aqui uma leitura para que todas as pessoas tenham conhecimento de quem foi Celso Paiotti, que nasceu no município de Resende, no Rio de Janeiro, no dia 22 de setembro de 1935,
filho da senhora Elia Paiotti, Inês, né? Isso, desculpe que às vezes fazia a tradução errada. Paiotti veio com a família para São José dos Campos em 1951, né? Com 16 anos de idade, onde estabeleceram residência na Vila Ema, né? Nesse mesmo tempo, o pai abriu um pequeno armazém, né? Em 52, ele conseguiu um emprego como aprendiz de encanador na empresa encarregada pela obra, senhor presidente, de construção do CTA. Olha só que bacana. Hoje, o DCTA. E devido ao seu destaque no trabalho, olha, já naquela época, Celso foi promovido e contratado pelo CTA, né? Também trabalhou na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, na Austin Engenharia e, por fim, na General Motors, onde se aposentou em 1984. Então, um perfil de um homem trabalhador ao extremo. Sempre se mostrou apaixonado pelo esporte, atuou na área administrativa de vários clubes da cidade, entre eles o clube da GM, onde foi presidente, na ADCGM, na Associação Santa Rita, na Associação Esportiva São José, bem eclético também aí nos clubes de São José dos Campos. Às vezes tem muita disputa, né, mas ele fazia um trabalho bacana em todos eles. Após sua aposentadoria na GM, também atuou como administrador na manutenção do tênis clube. Por mais de 10 anos foi presidente da Liga de Futebol de São José dos Campos, incentivando os campeonatos varzianos junto aos clubes, associações de amigos de bairro. Participou de congressos da Liga de Futebol Amador do Estado de São Paulo e fez parte do comitê organizador dos Jogos Abertos do Interior de 1977. Foi nomeado como membro do Conselho Municipal de Esportes, né, pelo então prefeito Edinardo de Paula Santos, e também como membro do Conselho do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional de São José dos Campos, pelo ex-prefeito Emanuel Fernandes. Então, senhor presidente, senhores vereadores, uma ficha de muitos serviços prestados, principalmente na área do esporte. Como eu falei aqui, um trabalhador nato, imaginando, né, que trabalhou no CTA, depois na GM, nas grandes empresas aqui de São José dos Campos. Então, pela família que está aqui hoje, eu solicito o apoio de todos os vereadores. É uma pessoa que deixou aí um lastro de luz muito forte. A família trouxe essa reivindicação de uma maneira assim muito carinhosa em relação ao nome do Celso. Então, eu creio que a nossa cidade hoje faz memória a tudo que foi Celso Paiotti para a nossa cidade, e a gente eterniza todo esse seu legado através de um nome de uma rua, né? Num local também que é de trabalhadores, que hoje é o Parque Tecnológico, que busca cada vez mais gerar novos negócios, novos trabalhos, para que a cidade tenha cada vez mais essa pujança que tem hoje. Então, eu primeiro agradeço à família pela honra de poder participar desse projeto e peço o apoio dos demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Também quero cumprimentar aqui o Paiotti, um grande amigo, né, Paiotti? Parabéns, Aloysio. Parabéns pela propositura merecida. Paiotti, nós dois já entrando no meio do mato com pedaço de pau, né, Paiotti, para procurar defeito em esgoto. Eu falei, Paiotti, você morou em roça? Não, não tem medo não. O Paiotti de calça de terno, camisa social, e nós dois entrando no meio do mato. Grande trabalhador. Parabéns, Paiotti.
Em discussão, o processo de número 7157/2003, projeto de lei número 235/2003, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Inscrito para falar no processo, o vereador Júnior da Farmácia. Quase. Senhores vereadores, presidente, boa tarde a todos que estão visitando a Câmara Municipal, a todos que acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui para fazer a denominação, uma homenagem, né? Sempre coloco que é uma homenagem. Denominação do seu José Carlos Rodrigues. A família nos procurou através do gabinete. É uma honra poder participar desse momento, né, de poder homenagear e colocar o nome da pessoa aí na história de São José, uma pessoa tão importante para a cidade. Então, seu José Carlos Rodrigues, nascido no dia 18 de junho de 1956, em Itajubá, Minas Gerais, mineiro, veio aqui para São José muito novo, lá em 1965, com 9 anos. Em 1974, conheceu a dona Nazaré, teve 6 filhos, Marcelo, Marcos, Tatiana, Luciana, Mauro e o meu xará Júnior. 11 netos e uma bisneta. Eletricista, profissional, aprendeu esse dom com o pai, conhecido no meio como um profissional renomado, muito dedicado, muito ético, atuou no desenvolvimento da cidade, participando de algumas obras importantes na cidade, como Caixa Econômica Federal, Posto Fiscal, Banco do Brasil, Unimed, e ajudou a profissionalizar muita gente aqui em São José. Foi um mestre aí na sua profissão e passou ela adiante, não deixando consigo só o conhecimento e passando para frente, e contribuiu muito com a nossa cidade. Tem esse reconhecimento hoje aqui, da gente poder fazer a denominação dele, se a família me permite, como era conhecido, Carlinho mesmo, sem o S no final. Uma alegria contagiante, autêntico, e tinha um coração enorme, generoso, e que a família se sinta confortável aí, da gente poder fazer essa denominação. Como dizia o seu Carlinho, o mineiro mais joseense que já existiu aqui em São José. Então, eu peço a todos os pares aqui, vereadores, para votar de maneira unânime nessa denominação do seu José Carlos Rodrigues. Muito obrigado. Em votação, o processo. Informe aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Júnior da Farmácia. Presidente, enquanto eu faço a justificativa, gostaria que soltasse o vídeo. É um vídeo bem curtinho. Então, agradecer a todos os vereadores aqui por participar desse momento, né? Da gente poder homenagear joseenses, gente que contribuiu com a nossa cidade, né? E que a família se sinta aí abraçada, né, por todos nós aí, que tem que passar por nós essa aprovação para a gente poder fazer a denominação de uma rua, mas muito mais do que uma denominação, é uma homenagem merecida, né? Então está aqui
o vídeo com a família, bem extensa, conheço vários deles ali. Família muito bonita, muito unida. E é isso. Muito obrigado a todos, viu? Quero lembrar aqui, mais uma vez, que hoje uma vez o ciclo de debates da palestra do Tribunal de Contas, inclusive a vereadora Amélia esteve aqui, né, Amélia? Que foi um evento muito bem organizado, grande e produtivo para a administração pública. Também quero aproveitar para parabenizar aqui o Robertinho, o Marco, o diretor-geral e toda a equipe, né? Que a conta do ex-presidente Robertinho em 2020 foi aprovada nessa semana. Então, parabéns, Roberto, pelo belo trabalho que Vossa Excelência prestou nessa Câmara Municipal. Em discussão, o processo de número 8747/2023, projeto de lei número 273/2023, autoria do vereador Marcelo Garcia. Inscritos para falar no processo, o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, servidores da casa, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Submeto a esta colenda Casa de Leis o presente projeto, que tem como finalidade instituir a notificação à Secretaria Municipal de Saúde, pelas unidades integrantes do sistema de saúde, que realizarem partos de casos de nascimento de crianças com fissura lábio-palatina ou síndromes correlatas no município de São José dos Campos, insta a consignar que o projeto objetiva também que seja dado orientação precoce aos pais em relação aos tratamentos oferecidos para correção da deformidade e, assim, viabilizar o adequado desenvolvimento infantil, uma vez que as crianças com apropriado acompanhamento médico e terapêutico revertem quadro e passam a ter deglutição a falas normais. Para tanto, toda pessoa que nascer no município com fissura lábio-palatina ou síndromes poderá ser encaminhada para tratamento específico, especializado, se necessário, o fazendo por meio de convênio com outros órgãos de parceria com entidades, tal como a Associação de Apoio aos Fissurados Lábios Palatais, a AFLAP. E, neste momento, quero mandar aqui um abraço à presidente da associação, senhora Eliana, que já está sempre à frente desse trabalho, com muita garra, com muito foco, com o coração aberto, recebendo ali os pais, as crianças, que tanto precisam desse tipo de tratamento. Portanto, aqui nessa tribuna, conhecedor que eu sou também da AFLAP, eu coloco esse projeto ante o exposto, se espera a aprovação unânime do presente, para que esperamos contar com o apoio unânime de vossas excelências. Um abraço a todos aqueles que trabalham na AFLAP, a senhora Eliana. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Informa os senhores vereadores que o processo possui um substitutivo e uma emenda. Em votação, a emenda de número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade.
Em votação, substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, o substitutivo está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 10533/2023, projeto de lei número 321/2023, autoria do vereador Fernando Petit, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Acabamos de aprovar por unanimidade que fica facultativo aos shoppings, hipermercados, ginásios e outros locais, tanto particular como público, também o momento de instalar aquela sala do afeto, sala azul, que os 3 grandes shoppings de São José dos Campos, Center Vale, Vale Sul, Shopping Oriente, já tem, que é aquele momento do autista que está passeando com a sua família, tem um estresse, ele tem um espaço reservado para que ele acalme e aí possa voltar a fazer seu passeio no shopping, a fazer suas compras. E a gente está vendo que os locais estão aceitando esse pedido, e com essa lei a gente amplia para que outros locais em São José dos Campos também instalem as suas salas do afeto, sala azul. Quando chegou, quando nós demos a ideia, através de um pedido da doutora Camila Calaur, foi chamado de Calm Zone, que é uma ideia que vem dos Estados Unidos, lá em muitos locais tem, e aqui no Brasil está ampliando. São José dos Campos foi uma das primeiras cidades a instalar, mas o exemplo vem do estádio do Corinthians, de Itaquerão, agora o Allianz Parque já tem também, o estádio do Curitiba, Couto Pereira, enfim, a gente está vendo o Brasil se tornando um país mais inclusivo. E a gente luta aqui, junto com outros vereadores, para que São José dos Campos também se torne uma cidade inclusiva. Ainda não é, porque ainda falta muito o que fazer, mas a gente, com esse projeto, a gente espera apoio de locais públicos e privados, que eles possam instalar a sua sala azul. E, com isso, não só ajudar esse momento para o autista, para os seus familiares. É uma conscientização da população, e com a conscientização a gente traz mais pessoas para apoiar a causa, vereador Marcão da Academia? E também a gente vai diminuindo o preconceito, que ainda é muito grande, mas a gente está no caminho aí, tem muito que lutar ainda. Obrigado pela aprovação unânime. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero aqui contribuir à fala do nobre vereador Fernando Petit, parabenizar a todos os vereadores. Eu lembro muito bem as reuniões que nós começamos a levar junto com os shopping center, a mostrar a importância que é, a necessidade que é da implantação no setor privado. Eu lembro muito bem quantas vezes nós sentamos, Dulce, Fernando Petit, e isso foi criado através das reuniões da Frente Parlamentar, onde elaborando, vendo e trazendo pessoas com ideias para essa frente, nós conseguimos transformar em projeto, e também transformando junto aqui a todos os vereadores no projeto de lei para contribuir com a população. O vereador doutor José Cláudio, doutor, também contribuindo muito nessa frente parlamentar, e com isso a gente desenvolve um trabalho. A importância de mostrar a inclusão, a Câmara Municipal fazendo o seu papel de inclusão, de conscientização da causa aqui em São José dos Campos. E lembrando, estava agora falando com o nosso vice-governador Felício Ramute aqui no telefone, e ele colocou que assim, pode brigar pela causa, porque aqui o governo do estado vai trazer para a região também um centro de referência do autista aqui do governo do estado. Então, é mais uma boa notícia do nosso vice-governador, junto ao governador Tarcísio, que vai trazer esse investimento também para São José dos Campos e para toda a região aqui do Vale do Paraíba. Justificativa de votação, vereador doutor José Cláudio. Bom, fazemos parte desse projeto e agradecer a todos que votaram. Com certeza, essa sala de afeto vai trazer um acolhimento muito bom para todas as famílias, com portadores de autismo. E hoje eu fui procurado por uma família, está no meu consultório, e que pediram para mim, já tinham pedido para o Petit, no Parque Santos Dumont, onde tem aquele estacionamento rotatório, onde é a feira, tem a escolinha ali, se eu não me engano, Zenaide,
e Cassiano Ricardo. E tem salas para crianças com PCD, com autismo, e só tem 3 vagas para os pais pararem. Tem o SESC logo ali do lado, então os pais estão sendo multados pelos guardas de trânsito, né? E eles pediram para a gente fazer um requerimento, uma indicação de aumento do número de vagas. E ali, presidente, tem um estacionamento para carro oficial que não é usado, aquilo lá fica de enfeite. Então, eu vou fazer um requerimento, uma indicação terça-feira, espero que passe, para que a prefeitura possa atender o pedido dos pais, já que a gente está no momento aí de inclusão, né, de acolhimento. Obrigado. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, mais uma vez estamos aí com uma pauta dos autistas. Queria falar que também faço parte desse projeto e que, por incrível que pareça, o setor privado, os comércios, os supermercados, os shoppings, estão com muito mais boa vontade de cuidar dessas crianças portadoras de TEA do que o próprio poder público. Então, você vai e leva qualquer proposta para um shopping, para uma loja, para um restaurante, imediatamente eles gostam da ideia, eles vão, eles compram, eles providenciam. E aqui chega no poder público, fica sempre aquela história, vou fazer, vou pensar, vou isso, vou aquilo. E quando chega, então, no transporte para o autista, que ele precisa de um transporte particular, só ele com Uber, que ele não pode entrar no ônibus, que o transtorno dele com multidão se agrava, lá então fica pior, porque se for reclamar ainda cortam a condução deles. E normalmente eles estão tendo que ser transportados nesses transportes coletivos, nesses ônibus cheios em péssimas condições. Então, volta e meia tem criança surtando dentro dos ônibus, porque o poder público não toma providência. Em discussão, o processo de número 13947/2023, projeto de lei número 418/2023, autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 497/2024, projeto de lei número 9/2024, autoria do vereador Marcão da Academia. Inscrito para falar no processo, o vereador Marcão da Academia. Pera aí, está no projeto, depois eu já aviso, pera aí. Bom, a vereadora Amélia está querendo anunciar para o pessoal aqui da coletora, só falta 3 projetos, tá, de votação, precisa aguardar mais um pouco aí, tá bom? Bom, senhor presidente, a todos os vereadores, esse projeto que estamos em votação agora, ele cria e institui a Banda da Fundaz e a declara Patrimônio Cultural do município de São José dos Campos, né? A Banda da Fundaz que desenvolve atividades de música e dança dentro de uma filosofia educacional, garantindo oportunidade de desenvolvimento de vocações artísticas às crianças e aos adolescentes e às instituições da instituição, né, da Fundaz, e coleciona prêmios, vários prêmios que a Banda da Fundaz há anos aí tem colecionado. O presente projeto objetiva a continuidade do trabalho desenvolvido pela Banda da Fundaz, pois trata-se de um projeto de grande valor histórico e social que abrange uma grande quantidade de jovens, proporcionando o acesso dos mesmos à vivência e aprendizagem dos valores essenciais à formação humana, como respeito,
disciplina, organização e o protagonismo entre os jovens. Por todo o exposto dessa matéria, eu peço a colaboração, a votação, por unanimidade de todos os pares, todos os vereadores, um projeto que todos conhecem, sabem a importância, né, na formação, principalmente dos nossos jovens. Parabenizar todos os maestros que já se passaram por lá, né, todo o trabalho que fizeram, a Fundas, através de todos os presidentes que sempre investiram, sempre trabalharam através da banda da Fundas, que ela merece ser patrimônio. Tem um trabalho muito grande desenvolvido. Nossos jovens merecem investimento através dessa musicalidade, desse trabalho cultural de formação do próximo. Muito obrigado a todos. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 1364/2024, projeto de lei número 29/2024, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, o vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, vereadores, agradecer aqui a aprovação de maneira unânime esse projeto, um projeto muito importante para a cidade. Eu acho que vai dar uma dinâmica em todo o processo de construção no âmbito municipal, direto ou indiretamente. O que é o BIM? O BIM vai trazer a tecnologia numa obra pública, né, que desde o início da obra até o final vai poder se mensurar o quanto que vai gastar de cada material, em cada processo, em cada etapa. E isso a gente está falando de dinheiro público, o zelo com dinheiro público, ou seja, essa questão de se gastar mais numa obra, ela vai se limitar muito. E, no decorrer da obra, pode ser corrigido alguns erros. Então, é um projeto muito importante para a nossa cidade, né? Alguns municípios, pouquíssimos no Brasil, já adotaram esse método. São José vai ser uma das pioneiras também, talvez no estado de São Paulo seja a primeira. Vai ser muito importante e obrigado aí pela votação unânime. Justificativo de votação, a vereadora Dulce Rita. Eu vou votar nesse projeto porque eu acho que toda informação sobre o uso do direito público é muito importante. Mas também queria chamar a atenção que o nosso portal da transparência está uma lástima. Então, eu acho que antes de dar esse grande passo, que eu acho válido também, poderia pelo menos fazer uma correção no percurso de atualizar aquele portal da transparência, que inclusive está burlando a lei da obrigatoriedade da transparência de todos os atos do Executivo. Em discussão, o processo de número 1645/2024, projeto decreto legislativo de número 4/2024, autoria do vereador Rogério da Cacém. Inscrito para falar no processo, o vereador Rogério da Cacém. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa, nobres vereadores, funcionários da casa e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje eu gostaria de falar sobre o projeto de decreto legislativo número 4, que concede a medalha Mérito Legislativo à Associação de Pessoas Portadoras de Deficiências em São José dos Campos, a APPD. Essa entidade tem realizado um grande trabalho em nossa cidade, através de atendimento às pessoas portadoras de necessidades físicas. E eu gostaria de falar um pouco, ler aqui um resumo histórico da APPD.
Fundada em 29 de março de 2006, a partir da iniciativa da senhora Maria Claudete da Silveira Rabelo de Moura, juntamente com pessoas com os mesmos ideais, a APPD vem trabalhando junto à sociedade para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência de nossa região. A associação tem como objetivo localizar, orientar e inserir na sociedade as pessoas com deficiência e amparar aquelas que têm mais dificuldades, com o compromisso de levar o máximo de informações possível, pois se percebe crescimento contínuo de pessoas adquirindo algum tipo de deficiência, seja ela temporária ou definitiva, decorrente de acidentes, principalmente entre jovens, e é a luta de muitos em sua inclusão social. Ao longo dos anos, a APPD vem conquistando espaço e respeito na sociedade através da seriedade do seu trabalho. Hoje, a associação tem trabalhos junto a órgãos governamentais para a criação, execução e fiscalização de políticas públicas, buscando melhorias na qualidade de vida e inclusão social da pessoa com deficiência no nosso município, com projetos voltados para a reabilitação, cursos profissionalizantes voltados a pessoas com deficiências e seus cuidadores, suporte jurídico e serviço social e apoio a modalidades esportivas e recreativas. No início, os atendimentos eram voltados para orientações gerais, serviço social e campanhas de conscientização sobre os direitos e deveres da pessoa com deficiência. Uma das principais ações lançadas pela APPD no início de sua fundação foi a conscientização da população em geral no uso correto e de direito de vagas destinadas às pessoas com deficiência nas diversas regiões da cidade, seja ela em espaço público ou estacionamentos privados. Após 10 anos de criação, com muito esforço, dedicação e com recursos limitados aos números de atendimentos através do seu grupo de voluntários, impressionam muito. Após mais uma década de instituição, foram 5.773 famílias atendidas, 1.450 cadeiras de rodas e camas hospitalares, 267 pessoas com deficiência incluída no mercado de trabalho. Com a associação Criando o Corpo, novas ideias foram surgindo e, com isso, nascendo novos projetos, dentre os quais destacamos o CONTRAD 2016, Comissão dos Usuários de Transporte Adaptado de São José dos Campos. Foi criado com a finalidade de fiscalização e manutenção do direito e deveres da pessoa com deficiência no uso adequado do transporte adaptado do nosso município. A comissão, com suporte jurídico próprio, atua junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, Governança e Defensoria Pública, com a finalidade de manutenção dos direitos mantidos pelo decreto que fiscaliza o transporte adaptado, aumentando assim os atendimentos a todas as pessoas com deficiência eletivo ao uso do benefício. Universidade na Comunidade, criada em 2017. Com alta demanda pela procura de fisioterapia, a Universidade na Comunidade foi criada para suprir parte da demanda
de forma gratuita às pessoas carentes que procuravam na rede pública esse tipo de atendimento. Supervisionado por profissionais qualificados, os alunos fazem os atendimentos de fisioterapia no regime de estágio. Este tipo de atendimento proporciona aos acadêmicos uma experiência real do que ele enfrentará em sua vida profissional após ser formado. Hoje são realizados, em média, de 250 atendimentos semanais, totalizando uma média de 1.000 atendimentos mensais, com expectativas de que os projetos passem a atender também as áreas de nutrição e enfermagem. Práticas esportivas. Sempre preocupado com a qualidade de vida e integração social, a PPD sempre manteve o apoio incondicional a práticas esportivas. Ao longo dos anos, damos suportes, quando solicitados, a instituições como o Clube de Ciclismo de São José dos Campos e a Escola de Canoagem do projeto ELA, Esporte Lazer Adaptado. Percebemos, portanto, a importância da APPD não somente como uma instituição de auxílio, mas como a parceira atuante dos poderes públicos na oferta de serviços, especialmente de saúde, esportes e promoção social e emprego aos portadores de deficiências, algo tão necessário para a nossa sociedade. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente propositura. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Caminhamento de votação, vereador líder do PSDB, doutor Zé Cláudio. A minha votação favorável ao projeto, parabenizar o Rogério pelo projeto, de dar essa honraria para a Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência de São José dos Campos. Parabéns, Rogério, por essa sua preocupação, projeto válido. E eu espero que isso também acorde a nossa prefeitura, que ela deve muito para os deficientes de São José dos Campos. Deficiente visual, que com a perda do Provisão perderam todo o tratamento adequado que tinham, ensinamento para morar numa casa sozinho. Problema que eu mostrei no Parque Santos Dumont, que não tem onde estacionar o carro adequadamente. Então, é um projeto válido para uma instituição que realmente faz um trabalho legal, mas que, de repente, o trabalho dessa instituição acorde essa prefeitura, que é uma prefeitura que só pensa em asfalto e esquece do ser humano, vista quem está em cima, né, que foi dado um passa-na-água neles aí, que não receberam os seus direitos e falaram que ninguém ia receber. Então, conta com o nosso apoio aí. E um trabalho muito bonito do Rogério, que esse projeto do Rogério acorde o nosso prefeito de Cimento. Obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Também quero parabenizar o Rogério aí, porque acho muito importante o reconhecimento dessa instituição, que tem uma batalha árdua, que está sempre aqui na Câmara, aqui para os grandes embates, principalmente com relação à mobilidade. Que, infelizmente, as pessoas com portadoras continuam com dificuldade para trabalhar, continuam com dificuldade para fazer entrevista, perdendo emprego. Então, eu acho que esse reconhecimento é muito importante. Eu queria parabenizar em nome do Luiz Carlos, que eu sei da força, da temperança que ele tem na causa e principalmente pela liderança que ele tem com relação a todas as pessoas que acreditam no trabalho dele. E ele, quando é necessário, ele vai para a luta mesmo, ele corre atrás dos direitos dessas pessoas, porque, infelizmente, essa cidade aqui, os direitos só ficaram no papel. E aproveitar o gancho também, agradecer a Dutafé,
que já foi lá nessa instituição fazer algumas reformas no prédio lá para o Luiz Carlos. Aproveitar e agradecer a Dutrafer, que também tem uma empresa de grande responsabilidade fiscal. Justificativa de votação, Social. vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabenizar a iniciativa do vereador Rogério da Cazem por essa brilhante homenagem, né, conceder a medalha do mérito legislativo para a PPD, que faz um grande trabalho na cidade com os deficientes. Trabalho desses também direcionado ao esporte, uma das maiores equipes do Brasil de bocha adaptada, que inclusive representa a seleção brasileira de esportes adaptados nas Olimpíadas e comandada pelo brilhante professor, meu amigo, companheiro Zezinho Guardia, que é também um dos integrantes da comissão técnica da seleção brasileira. Então, é extremamente importante essa honraria para uma entidade que faz tão bem a nossa cidade. Parabéns, Rogério. Em discussão, o processo de número 2086/2024, projeto de lei de número 56/2024, autoria do vereador Fabão Zagueiro. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Em votação, o processo de número 5692/2024, requerimento de número 1068/2024, autoria do vereador Petiti. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, eu queria apenas deixar registrado que é importante, porque os nossos documentos ficam parados nas secretarias, então, se deixar registrado, aí não tem desculpa, o vereador cobrou. Eu quero deixar um recado aqui para o secretário, o homem invisível, o secretário que ninguém vê, Secretaria de CEMOB. Foi feito o recapeamento lá no alto da ponte, e 3, 4 dias depois já deu problema nesse recapeamento, foram lá, refizeram o trabalho, mas não voltaram, senhor presidente, para colocar sinalização, a faixa de pedestre. Caminho de escola, caminho de UPA, enfim, caminho de comércio, fica aqui registrado. Por favor, não abandonem mais do que já estão abandonando a nossa cidade. Justificativa de votação. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Fernando Petito, por tempo de 1 minuto, vereador. Presidente, deixa eu relatar aqui. Eu falei aqui na Pinga Fogo, terça-feira, que mudou, né, para abrir o processo de alto custo, que era nas UBS, nas 40 UBS, que facilitava a vida do munícipe, do cidadão, e colocaram para o 156, e em abril já não tem vaga, né? Incompetência, quem criou esse novo modelo aí, assustador, a Secretaria de Saúde deveria olhar e retornar o que era. Mas aí, atendendo uma família no gabinete, uma mãe com uma criança de 2 anos, né, que tem problema, né, de ataque epilético, a gente conseguiu um horário para que ela fosse na farmácia central. Chegando na farmácia central, confirmou que o remédio tinha, mas ainda falou para a família que não ia entregar, que não podia entregar. Quer dizer, a mãe ali desesperada, uma criança de 2 anos, e aí o que aconteceu naquele momento? A criança teve um ataque epilético, né? Aí resolveram entregar. Quer dizer, está tudo muito errado, né? A gente não consegue entender o porquê dessa dinâmica, né, de sacrificar tanto as famílias, pegar um remédio, abrir um processo, enfim. A gente relata novamente aqui esse caso, né, assustador. Até uma pessoa que eu contei essa história falou, graças a Deus que a criança teve ataque ali, né, para ver se o coração dos atendentes mudava, né, sentia necessidade, mostrava que tinha que levar esse medicamento. Muito triste, espero que retome o que era antes para facilitar a vida de quem precisa. Obrigado, presidente. Passaremos agora 1 minuto de silêncio pelo passamento de Marcelo Codato, a pedido do vereador Walter Reache.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.